Na nossa companhia, Bruno Maia, é o cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Braga do Bloco de Esquerda. Bruno Maia, que é médico. Bruno, e começamos por aqui. Vamos até à sua praia. A saúde, que está assim tão mal quanto se pinta. Não está tão mal quanto a direita pinta, não é? Porque a direita tem um projeto, diria eu, que é o projeto de entregar uma parte do Serviço Nacional de Saúde aos grupos privados, às suas clientelas, e portanto estou a tentar degradar o Serviço Nacional de Saúde até ao ponto de ser insustentável defendê-lo, mas também não está bem. Não podemos mentir e dizer que não há listas de espera, não podemos mentir e dizer que não há urgências que fecham. Há problemas, e há problemas sérios que nós precisamos de resolver com urgência, mas o Serviço Nacional de Saúde ainda é o serviço principal em Portugal que presta cuidados de saúde. 85% dos cuidados de saúde são prestados pelo SNS. E, portanto, olhando nesta perspectiva, o que é preciso fazer, de facto, para melhorar o Serviço Nacional de Saúde? Antes de mais, manter o Serviço Nacional de Saúde, alimentá-lo, melhorar carreiras, melhorar as condições dos profissionais da saúde. É este o caminho? Nós, neste momento, temos um problema que se chama recursos humanos. Não vamos enganar ninguém. Há urgências que não estão abertas porque faltam médicos, há listas de espera para cirurgia, para consultas porque faltam profissionais, há blocos operatórios que não estão aproveitados e ficam vazios porque não há anestesistas, ou seja, é sempre um problema de recursos humanos. Aliás, há 1,7 milhões de pessoas sem médico de família no país todo. É um problema de recursos humanos, e sendo um problema de recursos humanos, só o vamos resolver com recursos humanos. Não vale a pena inventar organizações do SNS, inventar direções executivas, o LIS, seja lá o que for, sem olharmos para o problema que está na base disto tudo, recursos humanos. Como é que se resolve? Muito fácil, sentando-se com seriedade com os sindicatos dos vários profissionais, das várias categorias profissionais, e negociando carreiras. É isto que prende os profissionais de saúde. Desde o início, desde a criação do Serviço Nacional de Saúde, foram as carreiras no SNS que prenderam os profissionais. Nós temos setor privado desde sempre. Antes do Serviço Nacional de Saúde já havia setor privado. Sempre pagou melhor. No entanto, nós conseguimos construir um SNS e manter os seus profissionais com as carreiras que tínhamos no SNS, mesmo sendo pior pagas do que eram no setor privado. Portanto, é isso que nós precisamos fazer neste momento. As carreiras estão tão degradadas que os profissionais neste momento estão a fugir. Para inverter este caminho é renegociar carreiras a sério, que passa por valorização salarial, mas não só. Passa por progressão na carreira, passa por reconhecimento da parte letiva, da parte da investigação, da parte da gestão das unidades, etc. Vocês que defendem uma majoração de 40% para aqueles médicos que se dedicam a 100%, por assim dizer, estão em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde. Esse é também um passo importante, é aquele que poderá, no fundo, também acabar por mitigar um pouco esta questão. Nós, quando olhamos para aquilo que têm sido as reivindicações dos vários profissionais, e no último ano a luta dos médicos foi muito óbvia, as reivindicações nem sequer passavam por salário, eram sobretudo por horários que as pessoas consigam ter uma vida normal, era só isto. Os médicos diziam que não queriam fazer mais do que 150 horas extraordinárias por ano, ou seja, para além das 40 horas, ainda fazem 150 extraordinárias, não queriam fazer mais. E, portanto, aquilo que a gente defende neste momento é, para fixar estes profissionais no SNS, dar-lhes um horário decente, que seja compatível com a sua vida privada, é preciso majorar os seus salários, e por isso é que nós defendemos a exclusividade dos profissionais. E nós fizemos as contas. Se 60% dos profissionais do SNS, neste momento, tivessem uma majoração salarial de 40%, isto ficaria a um custo de 500 milhões de euros por ano ao Estado. Nós, neste momento, em horas extraordinárias, estamos a gastar 300 milhões de euros e em pagamentos a tarefeiros para suprir falhas nas escalas, estamos a pagar entre 100 e 200 milhões. Portanto, vai dar ela por ela. E era melhor nós termos, em vez de tarefeiros e médicos cansados e os outros profissionais cansados a fazer horas extraordinárias, termos gente, profissionais de saúde, em contratos de exclusividade, que estivessem satisfeitos, que tivessem disponibilidade total para o Serviço Nacional de Saúde e, obviamente, não andassem a fazer horas ou noites sobre noites e fins de semana sobre fins de semana. E já agora vamos olhar para o distrito, não é? Sim. Tem percorrido, tenho notado que tem visitado espaços, uma ou outra unidade de saúde, um ou outro sindicato, tem vindo a sentir esse pulsar do distrito. Sente estes problemas e que outros problemas mais é que lhe têm transmitido?
vários na questão da saúde, começando por aí só para despachar. É verdade que o nosso distrito tem uma taxa de utentes com o médico de família muito elevada. Isso é bom, é uma grande vantagem que temos aqui no nosso distrito. Mas continuamos a ter listas de espera para consultas, listas de espera para cirurgias. Nós temos aqui o Hospital de Braga, neste momento, que precisa de fazer contratação com o setor privado para fazer cirurgias no privado, porque não tem sequer espaço no hospital. Portanto, há coisas que precisamos de fazer no distrito. Construir um hospital em Barcelos. Precisamos de renovar e construir um novo edifício no Hospital de Famalicão e precisamos também de um novo edifício para a cirurgia, sobretudo para a cirurgia de ambulatório no Hospital de Braga. Há coisas que têm de ser feitas no nosso distrito. Agora, há mais problemas, não é? Obviamente, começando pelas pessoas que vivem em Vila Verde, mas também em Amares, na Póvoa do Lanhoso, ou mesmo nas outras terras que são periféricas em relação às cidades do quadrilátero, o problema da mobilidade é gritante, é brutal. Portanto, as pessoas neste distrito, mais de 92%, mais ou menos, utilizam transporte individual para ir todos os dias para o trabalho. Isso se reflete-se em quê? Reflete-se em filas de trânsito, reflete-se em trânsito caótico aqui na cidade de Braga, mas também nas outras, e do ponto de vista ambiental e no combate às alterações climáticas é mau. Portanto, E o que é que defendem em concreto em relação, para combater precisamente esse paradigma? Temos de tornar o transporte coletivo atrativo para as pessoas. Ou seja, não é só dizer às pessoas que elas têm de usar o transporte coletivo, é providenciar transporte coletivo que suprima as suas necessidades. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos de ter um desenho de uma malha de transportes que seja correta para o distrito. Por exemplo, nós defendemos a construção de ferrovia pesada para as 4 cidades do quadrilátero, Braga, Famalicão, Barcelos e Guimarães. E que estas 4 cidades sejam nós intermodais para transporte rodoviário coletivo daqui para cada uma das terras mais isoladas ou mais distantes ou periféricas. E os custos? E os custos? Bem, aí nós dizemos claramente, os custos existem e vão continuar a existir. E a gente aqui tem de fazer uma opção. Ou tomamos a crise climática como uma prioridade, e é isso que nós defendemos, que é uma prioridade e uma emergência, ou então esquecemos isso tudo e vamos continuar a estragar o ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Para nós passarmos do paradigma do transporte individual para o transporte coletivo, vamos ter que aceitar que vamos gastar dinheiro. Vai ficar caro. Porquê? Porque os transportes coletivos, se forem eficientes, ou seja, se forem frequentes, se forem linhas que sirvam toda a gente e com, obviamente, eficácia e conforto para as pessoas os poderem usar, não são atrativos para o investimento privado. Não são, não vamos mentir. Portanto, isto será sempre o Estado que terá que assegurar estes transportes. A pergunta que nós temos de fazer é esta. Se eu tiver um transporte a via de Vila Verde, rodoviário, coletivo, com 20 pessoas, a meia lotação, por exemplo, do ponto de vista de um privado que só procura o lucro, isto vai ser um desperdício. Do ponto de vista do Estado e do ponto de vista coletivo, nós, das pessoas, isto é uma vantagem, porque pelo menos ele não tem aquelas 20 pessoas, cada uma delas a conduzir um carro. São 20 carros. E, portanto, é mais benéfico para o ambiente, para a nossa qualidade de vida coletiva, ter transportes frequentes, mesmo que não venham lotados, aliás, era preferível até que não viessem lotados, para as pessoas os poderem usar, mesmo que isso signifique gastos por parte do Estado, do que ter 40 carros a virem todos os dias de Vila Verde para Braga, por exemplo. E como é que se mexe com os preços? Aquilo que diz respeito às pessoas, como é que elas vão aceder, de que forma é que devem aceder, como é que terá que ser atualmente preços muito... Sim. Só há uma forma de o fazer, que é caminhar para a gratuitidade. É o que existe em Lisboa, por exemplo, neste momento, para os mais velhos e para os estudantes. É o que está a existir também no Porto neste momento. E é o que existe em muitas cidades europeias. Transportes gratuitos, pelo menos nas malhas urbanas, que os transportes sejam gratuitos, porque isso é um estímulo a que as pessoas os possam utilizar. Não é suficiente, é preciso que sejam de qualidade e eficientes, mas nós temos que caminhar para a gratuitidade dos transportes públicos. Isto tem de ser um serviço público. Daqui para a frente, temos de encarar isto desta forma, então, ao caso contrário, estamos a caminhar para o caos climático, sem fazermos nada para contrariar. E vamos agora falar das pessoas, do rendimento das pessoas, das pensões, de tudo aquilo que diz respeito ao dia-a-dia, aquilo que as pessoas sentem no bolso, os constrangimentos. Notamos, de facto, que vivemos uma altura também de algumas incertezas. Como é que o Bloco de Esquerda se posiciona em relação a estas matérias? Nós temos propostas muito concretas, não é? Nós achamos que o salário mínimo deve crescer à taxa de 50 euros
por ano, mais a taxa de inflação desse ano. Porque isto não adianta nada subir o salário mínimo nacional ou o salário médio das pessoas se esse salário não acompanha a inflação, porque as pessoas estão sempre em perda real. Portanto, para garantir que estão em ganho, nós propomos que seja um aumento de 50 euros por ano, mais a inflação. Mas depois, eu acho que nós temos de fazer uma reflexão sobre salários, não é? No global, ou seja, ainda bem que o salário mínimo evoluiu ao longo destes últimos anos, mas os salários médios, ou medianos, se quisermos ser mais corretos, também subiram, mas estão a aproximar-se do salário mínimo. O que é que nós precisamos fazer para subir salários? Em primeiro lugar, precisamos de perceber porque é que eles não sobem. E a verdade é que, se nós olharmos para as últimas 2 décadas em Portugal, houve uma série de alterações à legislação laboral que introduziram precariedade no trabalho em Portugal, que introduziram incerteza, trabalhos temporários, empresas de trabalho diário, ou seja, introduziu-se uma série de alterações aos vínculos laborais, tornaram os trabalhadores peças neste tabuleiro deste rolo compressor de comprimir salários, que é a legislação laboral, sobretudo a contratação coletiva, que foi destruída, que foi abandonada, era um elemento que permitia puxar os salários para cima. Se os trabalhadores de uma empresa tiverem um contrato coletivo e forem capazes de negociar esse contrato coletivo, é possível puxar os salários para cima. Se houver desemprego, se houver trabalho precário, se houver um clima de medo e ameaças dentro das empresas, os trabalhadores não têm a capacidade dessa negociação e de puxar esse salário para cima. Nós temos várias empresas no nosso distrito que são lucrativas, lucram milhões de euros ao ano, e mesmo perante a inflação do último ano, não foram capazes de aumentar salário. Há trabalhadores que têm há 20 anos a trabalhar naquelas casas. Portanto, não é à espera que as empresas, milagrosamente, porque lhes baixamos os impostos, vão aumentar salários, porque elas já não o fazem, mesmo tendo lucros. Não é assim que isto funciona, elas não vão aumentar esses salários. Portanto, nós temos de restituir aos trabalhadores instrumentos de negociação coletiva que lhes permitam puxar os seus salários para cima. Ele fala também de outra questão que é um problema que se vive e que se agrava, tem a ver com a habitação. Vivemos uma crise da habitação, não há espaços para habitar e também, em simultâneo, os espaços que existem já têm algumas carências, sobretudo no que diz respeito à eficiência energética e outros. Como é que o Bloco de Esquerda também se posiciona em relação a esta matéria? Aí são vários problemas, mas não é, começando pela questão da habitação, o que é que nós sabemos? A habitação está cara, porque o mercado imobiliário está desregulado e funciona de uma maneira selvagem. Nós temos uma grande procura externa, portanto, de estrangeiros que alguns querem viver em Portugal, mas outros vêm para cá fazer especulação, ou então ter uma segunda, terceira, quarta, quinta casa de férias, e isso é o que está a puxar os preços para cima. Aquilo que nós estamos a dizer, então, a única forma de baixar os preços das rendas e das casas é controlando, regulando esse mesmo mercado. E eu não vejo mais nenhum partido propostas para regular o mercado. Aquilo que o Partido Socialista, por exemplo, faz é propor uma garantia bancária para que seja mais fácil às pessoas comprarem casa. Mas isso não baixa o preço da casa. Repare, se nós dermos uma garantia de 30% na entrada da casa, se o Estado fizer essa garantia, aquilo que vai acontecer é que as pessoas que vendem as casas, que os proprietários e as construtoras, vão saber dessa garantia e vão aumentar o preço da casa em 30%. Portanto, não vai adiantar de nada. As pessoas têm uma garantia pública de 30%, mas o preço da casa subiu. Porque elas sabem que essa garantia existe, quem está a vender. Portanto, aquilo que nós dizemos é, temos de intervir no mercado. Impor tetos às rendas é uma forma de regular o mercado imediata e urgente. Nós defendemos que a Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público, deva servir para isso mesmo, para ter funções públicas. E isso significa o quê? Significa regular os juros. Ou seja, os bancos que estão a ganhar 12 milhões de euros por dia em 2023, com o aumento das prestações que as pessoas têm de pagar pelas suas casas, têm de participar neste esforço. Isso significa baixar-lhes as taxas de juros. E, portanto, a banca, a Caixa Geral de Depósitos pode fazer isso. Nós fizemos simulações e é possível, com aquilo que é o rácio de capital que a Caixa tem, baixando o juro, manter aquilo que são as contas saudáveis da Caixa Geral de Depósitos. É preciso, depois, ter instrumentos para regular a tal procura externa estrangeira. Uma das coisas que nós defendemos é o fim do regime dos residentes não habituais. Isso foi acabado pelo Partido Socialista, mas, na verdade, não foi. Portanto, porque há um prolongamento desse mesmo regime. Ou seja, na verdade, abriu a época de caça ao regime do residente não habitual, portanto, isso tem de ser proibido imediatamente. E a segunda coisa é, nas zonas de maior pressão imobiliária, nomeadamente nas cidades,
proibirmos a compra de casa por estrangeiros não residentes. A questão aqui é os não residentes. Se os estrangeiros querem vir morar em Portugal, trabalhar em Portugal, contribuir em Portugal, devem vir. Devem ser abertas as portas, todas. Precisamos deles. Mas se vêm comprar uma casa para especular, isso não deve ser permitido. O Canadá já o faz, há outros países que fazem esta proibição e Portugal deve seguir esse exemplo. No que diz respeito à qualidade da habitação, eficiência energética é uma situação também que de facto vivemos, é uma desgraça, de facto. Como é que se posicionam em relação a tudo isto? É uma desgraça porque de facto até nós no sul, até temos problemas diferentes. No sul do país temos um problema se calhar de seca e de excesso de calor. No norte o inverno é mais agreste, aqui no nosso distrito o inverno é mais agreste e faz sentir mais. E aquilo que nós precisamos é de um programa, tem de ser um programa nacional. Tem de ser um programa de investimento na recuperação energética dos edifícios. O Bloco tem essas contas também feitas, em que isso significa o quê? Significa substituir janelas, significa colocar capoto nos prédios, é um programa de facto muito arrojado, mas tem de ser feito em parceria com as autarquias. Tem de ser feito nos bairros sociais, na habitação pública, que apesar de tudo é muito pouca, mas no caso da habitação privada, o Estado também deve participar ajudando as pessoas a fazerem essa recuperação. Nós temos pessoas que todos os anos morrem em Portugal por frio ou por calor, e, portanto temos de olhar para este problema com seriedade. Para além disso, mais uma vez, tudo isto encaixado num quadro de alterações climáticas que se agravam, nós precisamos mesmo de ter maior eficiência energética nos nossos edifícios. Podemos começar, por exemplo, com os edifícios públicos. Temos centenas, milhares de edifícios públicos em Portugal que têm uma eficiência energética muito baixa e, portanto, o Estado tem de investir nisto. Mais uma vez, é investimento público. Terá retorno a longo prazo, mas é preciso investir nesta fase para não só combater as alterações climáticas, como chegarmos ao ponto de salvarmos as vidas dos nossos mais velhos, que morrem de frio, que morrem de calor nas suas casas. E vamos falar do Bruno Maia, vamos falar do Bloco de Esquerda, vamos falar do Círculo Eleitoral de Braga, o Bloco de Esquerda que perdeu representação do distrito no Parlamento. Pergunto como é que vão alterar tudo isto? Vocês dizem, a determinado instante, a esquerda que elege é o Bloco de Esquerda. Portanto, vão retirar à esquerda ou como é que vai ser? Não, de forma nenhuma. Aquilo que nós estamos a dizer é, no distrito de Braga não há neste momento representação parlamentar à esquerda do PS. E isso é uma péssima situação, sobretudo se houver um governo à esquerda, maioria de esquerda, que é por isso que nós estamos a lutar. Sem representação em Braga da esquerda à esquerda do PS, o distrito fica coxo. É mesmo assim. E neste momento, de acordo com aquilo que é a tendência das últimas eleições de 2019, 2022 e as próprias sondagens, quem está mais perto de eleger é o Bloco de Esquerda. Portanto, nós achamos que o Bloco de Esquerda é a esquerda que pode eleger em Braga, que pode ter um ou mais deputados à esquerda do Partido Socialista. Isso é fundamental naquilo que poderá vir a ser um governo à esquerda, maioria de esquerda. Ter mais esquerda, mais Bloco de Esquerda a representar o distrito de Braga. E já agora eu pergunto, o que é que muda dentro da esquerda, o que é que o Bloco propõe diferente para o distrito de Braga? Em relação ao Partido Socialista? Sim. Tanta coisa. Na verdade, a força do Bloco de Esquerda permitiu no passado, na geringonça, fazer uma série de coisas fundamentais no país, recuperar os salários, recuperar rendimentos, recuperar subsídios, devolver os feriados às pessoas, manuais escolares gratuitos na escola, a diminuição do valor das propinas na universidade. Tudo isso foi conseguido à custa da força do Bloco de Esquerda. E aquilo que nós estamos a dizer às pessoas agora é que nós neste momento precisamos dos votos para ter essa força para baixar o preço das casas, para garantir que há legislação laboral adequada para subir salários, para garantir que há professores nas escolas e que não há alunos que ficam à espera de um professor o ano inteiro, para garantir que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde dá a resposta necessária para que todas as pessoas que precisam de uma consulta, de uma cirurgia, de uma urgência, tenham essa resposta no Serviço Nacional de Saúde e que ele não seja entregue e desbaratado aos privados. E isso aqui em Braga é fundamental, porque a direita quer dar o Hospital de Braga à gestão privada novamente. E nós sabemos que em Braga, neste momento, está a ser feito um esforço de recuperação das listas de espera. Neste momento o hospital está a produzir mais do que no tempo da PPP. Os trabalhadores do Hospital de Braga não querem a gestão privada de volta e, portanto, é fundamental que o Bloco de Esquerda eleja neste distrito para garantir que o Hospital de Braga se mantenha em gestão pública.
vamos perder aqui alguns minutos agora com outras questões mais concretas. Falo da realidade de alguns concelhos do Distrito de Braga, que sentem alguns constrangimentos, sobretudo no que diz respeito às grandes vias estruturantes, as vias, há pouco falámos da mobilidade, mas agora vamos falar sobretudo do que diz respeito às grandes vias estruturantes do concelho. Falámos, Vila Verde reclama uma variante, ou pelo menos a conclusão da variante do Cávado, para suprir alguns constrangimentos no centro. Terras de Douro e Amares reclamam também uma ligação que possa, no fundo, trazer maior mobilidade, maior acessibilidade aos grandes centros, às estradas, que naturalmente criam alguns constrangimentos. Vizela precisa também de uma variante à 111. Como é que acolhem este tipo de reivindicações das autarquias, do poder local? É evidente que neste concelho a circulação intraconcelho não faz sentido. Ou seja, quem tem de circular entre Barcelos e Braga, quem tem de circular entre Braga e Famalicão, entre Braga e Famalicão neste caso até não, mas entre Braga e Guimarães, tem pouca oferta de transporte coletivo e depois tem um problema que é o desenho das próprias estradas. Parece-me desadequado daquilo que é a circulação intraconcelho. Parece que é tudo desenhado para quem vem do Porto para o Distrito de Braga ou para quem vai do Distrito de Braga para fora. Mas quem circula dentro do concelho precisa de respostas. Por isso é que a gente defende a ferrovia, já falamos sobre isso, a ferrovia nas cidades do quadrilátero e o desenvolvimento de formas de transporte coletivo que esteja adequada a essa circulação intraconcelho. Acho que isto é o fundamental. Nós neste momento temos. É evidente que existem variantes em casos específicos, nos casos que falou, a variante do Ave Parque, por exemplo, que podem fazer sentido, desde que respeitem as regras ambientais, podem fazer sentido para servir aquela população. Agora, efetivamente, a aposta tem de ser no transporte coletivo, dentro do concelho. São estes que privilegiam, sobretudo também, tendo em conta a vossa preocupação ambiental. Claro. No que respeita àquilo que têm sido as lutas das forças de segurança, dos professores, dos enfermeiros, dos médicos, há também, por parte do Bloco de Esquerda, temos notado alguma solidariedade, se não muita, tem estado ao lado deles. Como é que percebe toda esta agitação social? A agitação social deve-se a vários fatores, não é? Cada carreira tem fatores específicos, mas há uma coisa que é um denominador comum a todos. Há um problema de salários. Há salários baixos na administração pública, no global. Os funcionários públicos, as pessoas que trabalham na administração pública, têm sido desvalorizados ao longo das últimas 2 décadas. Para isso contribuiu um discurso à direita, mas também feito pelo próprio Partido Socialista, no tempo de Sócrates, por exemplo, de desvalorização daquilo que é o funcionário público, que era apelidado privilegiado, e nós neste momento temos falta de funcionários públicos e temos funcionários públicos sobrecarregados com trabalho e com salários baixos. Portanto, é preciso olhar para a administração pública, valorizar as suas carreiras. É muito mais importante a carreira em si toda do que pensar só em salários. E nós precisamos de mais funcionários públicos, na verdade. Nós, quando fazemos contratação pública, quando precisamos que haja institutos públicos que avaliem qualquer contrato público, uma qualquer concessão, normalmente temos falta de técnicos, temos falta de peritos. Isso foi porque, de facto, degradamos a qualidade daquilo que eram as carreiras na administração pública. Isso é extensível aos médicos, aos enfermeiros, mas também a quem trabalha na segurança social e em todos os outros institutos públicos. Portanto, é carreiras. A resposta aí é carreiras. E aí a solução é sempre sentar com os sindicatos à mesa, fazer uma negociação honesta sobre o que é possível negociar. Porque na maioria das negociações que foram falhadas, que falharam ao longo dos últimos anos, foi porque houve uma falta de vontade genuína do governo em querer fazer essa negociação. Bruno, para fecho de conversa, pedia-lhe apenas que olhasse então para este distrito, olhasse para os cidadãos e que mensagem é que transmitiria aos cidadãos do distrito de Braga? Nestas eleições, a direita já mostrou que não tem respostas para as pessoas. Só se preocupa em privatizar e em baixar impostos aos mais ricos. Só a esquerda é capaz de resolver as crises que hoje assolam os portugueses e as pessoas que habitam no distrito de Braga. Habitação, salários, saúde. E, portanto, o voto no Bloco de Esquerda não só é um voto que garante que a direita não vote ao poder, como é também um voto que garante que vai haver uma negociação de esquerda com força para subir salários, salvar o Serviço Nacional de Saúde e dar uma habitação digna para toda a gente.
Em fecho de conversa, 3 ou 4 perguntas assim muito sucintas, para uma resposta também breve. Daquilo que tem vindo a contactar ao longo desta campanha, palmilhar o distrito, dos diferentes contactos que já fez, o que é que mais o marcou? Marcou muita coisa, mas marcou-me, eu diria que não só marcou-me as várias passagens pelo Hospital de Braga, que mostraram que de facto ninguém quer a PPP de volta, uma das coisas. Marcou-me algumas situações de pobreza que nós vemos no nosso distrito, que ainda existem, e é preciso de facto um programa forte, comprometido de combate à pobreza, porque estamos a falar ainda de um país onde há 2 milhões de pessoas que vivem no limiar da pobreza e há 10% dos trabalhadores que vivem em pobreza trabalhando. E, portanto, o programa contra a pobreza é uma coisa fundamental no nosso futuro. E aquela que o marcou mais positivamente? Se calhar vou insistir no mesmo assunto porque eu tenho um defeito, que é ser médico. E, portanto, talvez aquilo que seja mais positivo para mim é verificar que neste distrito a maioria das pessoas tem médico de família. Esse foi um aspecto que de facto para si o marcou. Mesmo assim, há ainda falta de médicos de família. Sim. O médico continua comprometido com o serviço público, com a ação pública, ou hoje temos aquele médico que olha mais para os números propriamente para o tempo? Acho que se, na verdade, nós temos muitos administradores e muitos gestores que têm essa função e que passaram a falar pelos hospitais e pelos centros de saúde e não deviam. Quem devia falar pelos hospitais e centros de saúde são os profissionais, médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, etc. Porque para os profissionais, os técnicos que estão na ação, no dia-a-dia, continua a ser importante a qualidade daquilo que eles fazem. A esmagadora maioria, não tenho dúvidas nenhumas. Há exceções, como há sempre em todas as profissões, mas eu acho que a maioria dos profissionais continuam a valorizar aquilo que é a qualidade dos cuidados que oferecem às pessoas, sem olhar a custos. Última pergunta, tem-se notado também, de eleição para eleição, embora, claro, com algumas oscilações, um crescendo da abstenção. A que se deve tudo isto e de que forma é que se pode inverter esta tendência? Deve-se à qualidade das políticas que têm sido implementadas, ponto final parágrafo. Ou seja, quanto maior é a desigualdade, e as pessoas sentem, quanto maior é a dificuldade da vida do dia-a-dia, na habitação, nos salários, na saúde, na escola, quanto maior é essa dificuldade, mais as pessoas se soltam para a abstenção, porque de facto é difícil ter alguma crença ou acreditar que a política lhes pode modificar a vida, se a política do dia-a-dia, da rotina, efetivamente lhes tem piorado a vida. Portanto, é a qualidade das políticas que se defendem, que está cada vez mais distante das pessoas, cada vez mais voltada para os grandes interesses económicos e financeiros, que leva as pessoas a absterem-se. Obrigado, Bruno Maia, o cabeça de lista do Bloco de Esquerda pelo Círculo Eleitoral de Braga. Foi assim a entrevista. Fiquem bem.